Bem-vindo ao meu canal mais uma vez, para juntos estarmos aqui meditando na palavra do Senhor. Hoje eu quero falar com você sobre um tema importantíssimo, é desfrutar da presença do Senhor, desfrutar da vontade de Deus. Mas afinal de contas, o que seria desfrutar da vontade de Deus para a nossa vida? É comum nós falarmos ou perguntarmos qual será o plano de Deus para a nossa vida, qual será a vontade de Deus para a nossa vida. E hoje nós vamos estar meditando e pensando um pouco sobre isso. O que eu posso antecipar para você é que, com certeza, viver a vontade de Deus ou estar no centro da vontade de Deus é a melhor coisa que nós podemos fazer na nossa vida. O texto que eu quero usar como base para o nosso tema neste vídeo é Romanos 12, versículo de número 2, quando o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Romanos, diz o seguinte: não imitem o comportamento e o costume deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. O apóstolo Paulo fala que quando nós passamos por uma transformação da nossa mente, do nosso modo de ver a vida, pela palavra de Deus, nós então passamos a desfrutar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Então já podemos adiantar aqui que a vontade de Deus é boa. Em segundo lugar, ela é perfeita e agradável para aqueles que se submetem à sua palavra. Então, quando nós falamos de viver a vontade de Deus ou desfrutar da vontade de Deus na nossa vida, nós entendemos que todo ser humano deseja viver bem. Quando falamos de desfrutar da vontade de Deus, estamos falando de um desejo inato na nossa alma por viver melhor. E viver bem está relacionado a tomar decisões corretas para então experimentar uma vida plena. Viver bem, desfrutar da vontade de Deus implica em saber tomar escolhas. E a sabedoria é justamente isso: saber colocar a palavra de Deus em prática e tomar as melhores decisões, e assim, como resultado dessas escolhas, a nossa vida será plena. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor, nós encontramos na palavra do Senhor o ensinamento da palavra de Deus. Ali na Bíblia Sagrada, nós encontramos o direcionamento de Deus. E descobrimos que na palavra de Deus é possível desfrutar dessa vontade. É possível conhecer a vontade de Deus. E quando nós fazemos a vontade de Deus, nós desfrutamos dessa vontade que é boa, perfeita e agradável. Em terceiro lugar, é também importante nós falarmos isso aqui, que a vontade de Deus nem sempre é fácil de se praticar, nem sempre é fácil obedecer, mas sempre será boa, correta e perfeita para a nossa vida. Nem sempre aquilo que é bom para nós é fácil nós tomarmos essas escolhas. Em Romanos 12, versículo 2, no texto que nós acabamos de ler, mostra que a vontade de Deus não é apenas algo para ser conhecido, ou seja, eu ler a palavra de Deus, descobrir a vontade de Deus para a minha vida e ficar aí, apenas no campo do conhecimento. Mas a Bíblia nos convida a campo da prática, da experiência. Quando eu pratico a palavra do Senhor, que então se cumpre na minha vida o salmo: vem e prove que o Senhor é bom, ou seja, experimente, pratique isso na sua vida. E no livro de Provérbios, assim como toda a palavra de Deus, Salomão destaca princípios que são essenciais para quem deseja viver de forma plena. Ele expõe o caminho da sabedoria e dá a opção para o filho ouvir e obedecer. Não é obrigado, mas nós temos esse privilégio de poder escolher a sabedoria de Deus. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, se eu quero desfrutar da vontade de Deus, é necessário e fundamental que eu tenha fé. A fé é o fundamento para desfrutar a vontade de Deus. Porque, em primeiro lugar, se você não crê que Deus existe, tudo cai por terra. Nada faz sentido, nada é relevante. Agora, quando você tem essa fé em Deus, então os fundamentos já estão postos. Como nós vimos em vídeos anteriores, inclusive tem uma playlist aqui
com vários estudos no livro de Provérbios, que eu recomendo que você veja cada um. Provérbios 3, versículo 5 ao 6, a palavra de Deus nos fala sobre confiar em Deus. Quando diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. A ideia de confiar no Senhor aqui está relacionado à fé. A vontade de Deus começa com confiança. Eu não posso desfrutar da vontade de Deus sem fé. Fé não é apenas acreditar em Deus, ou seja, eu acredito que Deus existe, eu acredito que há um Criador. Não é apenas isso, mas confiar acima de tudo no propósito, confiar acima de tudo com todo o seu entendimento que esse Deus tem planos para a sua vida, que esse Deus se relaciona com você. E a vontade dele é expressa na sua palavra. Muitas vezes, quando nós queremos desfrutar da vontade de Deus, nós precisamos abrir mão do controle da nossa vida no sentido de que é necessário dar um passo de fé. Quando o Senhor Jesus Cristo se revelou para os discípulos depois de uma noite turbulenta de tempestade, e Pedro, duvidando se era o mestre ou não, fala assim para Jesus: se és tu, manda que eu vá a teu encontro. E o Senhor Jesus Cristo o convida a andar sobre as águas. O que é isso? É abrir mão do controle da sua vida e se entregar totalmente àquele que te convida. Em segundo lugar, só uma nova vida pode discernir essa vontade de Deus. A mente carnal, nós chamamos assim, não pode desfrutar as coisas do Espírito. Efésios 2, 1 ao 4 nos mostra que encontrar a Cristo e andar com Cristo é ser resgatado por uma fé e ser salvo por uma graça. Antes de Cristo, Paulo ali descrevendo a nossa condição, diz que antes de Cristo nós estávamos espiritualmente mortos, guiados pelo mundo, pelo sistema mundano, pela carne, nada de espírito. E aí ele continua falando, ele conclui ali o seu pensamento, falando que pela graça nós somos vivificados para viver segundo a vontade de Deus. E aí ele diz que sem uma fé genuína, o novo nascimento não pode acontecer. A salvação é mediante a graça. Essa graça que manifesta a vontade divina na nossa vida. Só nós entendermos isso já é uma bênção de Deus na nossa vida, porque nós só desfrutamos da direção de Deus quando andamos pela fé. E essa fé, essa confiança na vontade de Deus está relacionado ao compromisso. Compromisso que é a decisão de viver para Deus. Então eu tenho essa fé, mas eu tenho essa confiança, e essa confiança me leva a ter um compromisso com o Senhor. E aí, quando nós estamos relacionados com Deus, firmados num compromisso, nós desfrutamos a vontade de Deus, quando nos comprometemos com Ele, não com homens, mas com o Senhor. E o compromisso nem sempre está ligado ao que sentimos. Ah, eu estou sentindo, eu estou com vontade. Não, compromisso está relacionado à responsabilidade. Compromisso exige disciplina. Por exemplo, quando você olha para o campo do atletismo, atletas bem-sucedidos não fazem apenas o que querem, fazem o que precisa ser feito. Isso envolve alimentação, descanso, treino, obediência às instruções do treinador. Dessa forma, então, quando ele chega na competição, ele sai vitorioso. E na vida cristã não é diferente. Nós precisamos fazer aquilo que é necessário. Lucas 9, versículo 23, o Senhor falou assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e me siga. Em outras palavras, Jesus está dizendo: aquele que quer desfrutar da vontade do Pai para a sua vida tem que ter um compromisso. Em segundo lugar, quando nós falamos desse compromisso, da nossa parte com Deus, antes de nós pensarmos qualquer coisa, o próprio Deus já se revela na sua palavra como um Deus que honra o seu compromisso. Salmo 105, verso 8, nos diz que ele é fiel à sua aliança para sempre, ao compromisso que firmou com 1000 gerações. Salmo 105, verso 8, ele é fiel com o seu compromisso, com a sua aliança. E o nosso compromisso com Deus é a resposta à fidelidade dele conosco.
porque antes de existirmos, ele já existia. Antes de pensarmos sobre fidelidade, ele já era fiel. Salmo 119, verso 57, o salmista diz assim: Senhor, tu és a minha herança. Prometo obedecer às tuas palavras. Ou seja, porque o salmista reconhece a fidelidade de Deus, ele faz um compromisso de honrar e obedecer às palavras do Senhor. E quem se compromete com Deus experimenta estabilidade e direção na vida. Então, esse é o primeiro ponto. A palavra de Deus, ela é o guia para nós desfrutarmos da vontade de Deus. Não tem como eu desfrutar da vontade de Deus sem eu conhecer essa vontade. E eu não posso conhecer essa vontade de Deus longe da sua palavra. A palavra de Deus nos dá a direção. A vontade de Deus não é descoberta por sentimento, mas por instrução da palavra. Provérbios 19, 27 nos diz assim: Filho meu, se deixar de ouvir a instrução, desviar-te-á das palavras do conhecimento. É padrão, é causa e efeito, é plantação e colheita. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós desfrutamos da direção de Deus para a nossa vida. Ignorar a palavra de Deus é abrir mão da sua orientação. Salmo 119, verso 105, o salmista diz que a tua palavra é lâmpada para os meus pés, ou seja, decisões, e luz para o meu caminho, propósito. É Deus quem direciona os nossos passos. A vontade de Deus é desfrutada na prática. Não basta ouvir a palavra de Deus, ouvir ou conhecer. É preciso praticar. Tiago 1,22 nos diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. O diabo citou a palavra para o Senhor Jesus Cristo, lá na tentação, relatada em Mateus capítulo 4 e Lucas 4. Até os demônios relatam a palavra de Deus de forma distorcida, mas não conseguem praticar. Nós temos essa diferença na nossa vida porque nós conhecemos a vontade de Deus e praticamos com a ajuda do Espírito Santo. A obediência libera clareza. À medida que nós vamos obedecendo, é como um caminho que é escuro. E à medida que você vai dando passos, ele vai se iluminando, vai chegando uma luz lá no final do túnel, vai trazendo clareza, paz e direção. E eu desfruto da vontade de Deus quando busco sua instrução, quando busco praticar a sua palavra, quando busco praticar o que ele me ensina, como um pai que ensina um filho. A vontade de Deus não é um mistério inalcançável, como alguns pensam, mas uma realidade que é acessível. Quando falamos da vontade de Deus, meus irmãos, nós estamos falando que ela pode ser conhecida pela fé, nós estamos falando que ela é vivida quando assumimos um compromisso com Ele, e nós estamos falando que a vontade de Deus ela é desfrutada quando confirmada pela obediência e pela prática da sua palavra. E quando nós alinhamos a nossa mente e nossas decisões, porque uma coisa é a mente, que eu penso, e outra coisa é o que eu faço, as decisões. Quando nós alinhamos isso, mente e decisão, não a uma filosofia de vida, mas a um estilo de vida pautado na palavra de Deus, então nós passamos a experimentar a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Romanos 12:2 nos ensina isso e toda a palavra de Deus nos ensina que, a fim de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu preciso me entregar completamente a Ele, que é, nas palavras de Paulo, é a ideia de um culto racional. Apresentem o vosso corpo como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e assim vocês serão transformados no vosso modo de viver e experimentarão qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É impossível viver a vontade de Deus longe de Deus. Por isso eu te convido, se você ainda não fez isso, a entregar a sua vida para Jesus, a se entregar totalmente sem reservas, como uma criança que se lança aos braços do pai ou da mãe numa piscina. Ele não sabe nadar, ela não sabe nadar, mas confia no caráter do pai, confia no caráter da mãe, que não vai deixar ele se afogar nas águas que lhe cercam, porque há mãos graciosas que o sustentará. Assim é Deus te convidando. Filho meu, filha minha, se lance aos meus braços, que eu não te deixarei perecer nessa multidão, nesse mundo que te cerca.
e que Deus possa abençoar a sua vida neste ano e te fazer desfrutar da vontade dele. Não esquece de nos ajudar. Se essa palavra falou com você, deixa um comentário aqui embaixo. Eu quero viver a vontade de Deus para a minha vida. Compartilhe esse vídeo para mais alguém. Tem uma setinha embaixo do vídeo. Clicando nela, vai aparecer a imagem do WhatsApp. Você clica nele também e manda para seus familiares e amigos. E também tem uma mãozinha aí embaixo do vídeo assim. Você pode clicar nela. É de graça, não paga nada. O YouTube entende, o algoritmo do YouTube entende que esse vídeo é relevante e ele também automaticamente vai distribuir para mais pessoas e assim a palavra de Deus chega mais longe. Eu agradeço a sua companhia, que Deus te abençoe, um beijo fraterno no seu coração e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.